Muito bem, povo de Deus, glória a Deus. Já já Deus vai falar ao teu coração. Aqui é o evangelista Carlos Lopes. Fui convidado para estar nesse grupo falando, grupo abençoado, irmãos abençoados, irmãos que quando deixam uma palavra aí, mexe conosco do lado de cá. Eu curto bastante os áudios de cada um. Então hoje foi me dada essa oportunidade, eu quero trazer aqui algo para a nossa meditação. Eu parei aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 3, nos fala assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então está falando aqui pela fé. Por quê? Porque nós não vimos, nós não estávamos lá no momento em que Deus fazia todas as maravilhas acontecer em nossas vidas, né? Vê se dá para segurar mais um pouco. Então acontece aqui, em Gênesis. Esse Gênesis aqui, o Senhor fala aqui algo de muito valor para a nossa vida. Gênesis 1:1 está nos falando do princípio de todas as coisas. Ele fala aqui: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas olha como eram os céus e a terra. Como era a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Começou a entrar na minha vida e na tua vida o entendimento. Começou a entrar na minha vida e na tua vida o conhecimento de todas as coisas. Começou a vir sabedoria e entendimento para meter a mão na obra e fazer perfeito. Para começar a falar e você falar com a perfeição, com sabedoria e com entendimento. É isso que eu vejo aqui em Hebreus 1:3 que nós estamos lendo. Pela fé, 11:3, né? Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O que você está vendo hoje? Muitos carros correndo pelas estradas, não tem nem onde guardar os carros. Viu? Qualquer coisa que você quer curtir, você vê que é demais, tem muita coisa. Os trânsitos não funcionam, as energias elétricas não funcionam mais. Há um grande rolo, os hospitais andam superlotados. Essas coisas todas que você pudesse entender aqui. E se você imaginar no lado perverso do homem, muitos homens fazendo coisas perversas na terra, então aqui está sendo dito, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Não foi isso que Deus preparou para nós. Não foi essa riqueza toda, humana, natural, que Deus preparou para nós. Deus preparou para nós, nós vimos lá, Deus preparou algo ao qual o Espírito, ele pairava sobre as águas. Até o próprio Espírito Santo tinha paz em si mesmo. Mas hoje o Espírito Santo tem que estar trabalhando, lutando para defender cada um de nós que vivemos nessa vida difícil que veio acontecer por causa do nosso conhecimento. A nossa ideia, o nosso intelecto chegou a uma certa altura de nós começarmos a querer construir uma casa e construir ela perfeitamente. De comprar um carro, querer comprar um carro bonito. A gente tem sonhos, nós temos planos, nós temos propósitos, por causa desse Espírito maravilhoso que Deus, o Pai, através de seu Filho, nos enviou para nós. Veio a luz em nossas vidas. Vê só João, o Evangelho de João 1.
Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 1, que vai falar quase que do mesmo jeito que fala lá em Gênesis. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, viu? Ele estava no princípio com Deus. Quem é que estava no princípio com Deus? O Verbo. Quem era o Verbo? O Filho, Jesus Cristo. Ele já andava sobre a terra, ele já passeava, ele já atuava, ele já agia de forma prudente, de forma sábia, de forma silenciosa, sem guerra, sem perseguição, sem briga, sem pecado. O Senhor nosso Deus aqui, através desse verbo, ele fala que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Eu entendo que era uma paz tranquila. Tu vê que ele prepara o homem, colocando ali um homem no Éder, dando a ele paz, dando a ele silêncio e tudo, mas o entendimento já começa a atacar a vida daquele casal, aquele homem, aquela mulher, que entra a serpente e faz esses dois se virar contra Deus. O que eu estou querendo dizer? Estou enquadrado no que fala aqui Hebreus. No princípio, aqui fala pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aquilo que eu vejo não é mais aquilo que foi preparado para mim, porque se eu, como Adão ou Eva, aproveitasse a oportunidade de ficar apenas com Deus ali, havia paz em meu coração, havia entendimento, havia coisas maravilhosas para o meu dia a dia, para a minha casa e para a minha família. Mas felizmente veio a luz. A luz, quando entrou na vida de Eva, ela ouve dizer da serpente que o que ela pode ser além de Deus. Ela tinha que desobedecer Deus, não tocando na tal árvore, não tocando no tal fruto, mas ela toca naquele fruto, ainda envolve o marido e coloca o marido na jogada. Aquela serpente, ela faz uma traição contra Deus e traz o mal para a vida nossa hoje, para a nossa vida cotidiana. Nós não estamos vendo mais coisas maravilhosas, coisas lindas, espirituosas, espírito de verdade, fortaleza. Nós somos um povo feito nas mãos de Deus, não na mão dos homens. O Senhor Jesus, quando entregou sua cruz no Calvário, ele veio nos resgatar de novo. Então muitos de nós aceitamos o seu resgate e começamos a buscar em Deus aquela oportunidade que tínhamos, entendeu? Como diz aqui em Gênesis. Olha só aqui, Evangelho de João 1 mesmo que nós estamos. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas Hebreus está dizendo aqui que nós mantemos a nossa fé. Ele está dizendo, pela nossa fé nós estamos entendendo que o que nós estamos vendo não é mais como devia ser. Não é mais como foi preparado. Mudou todas as circunstâncias. Nós queríamos uma coisa maravilhosa. Paz no seu coração, no nosso coração, entendimento, amor, mas hoje o amor é dividido em várias partes. E entre essas partes todas da divisão do amor, tem um amor que é perverso.
Tem um amor que sai dizendo que é amor, mas não é coisa nenhuma. É perversidade, é engano e é mentira. E essas coisas não existiam. A gente está vendo aqui no tempo de João que não existia, no tempo de Apocalipse, não existia. Todas as coisas foram feitas por ele. Coisas boas, coisas maravilhosas, planos, propósitos, projetos, tudo para preparar um reino maravilhoso. Mas entrou o reino daquela serpente, já entrando na vida daquele casal, ao qual foi lançado fora do paraíso. Foram viver um tempo carnal, natural, material, físico, entendeu? E financeiro. Deixaram o seu tempo espiritual. Foram encontrar espiritualmente falando a carne, o poder da carne. Essa família, Adão e Eva, vai ter um filho, a qual a Eva ainda consegue manter o seu Deus na mente dela e dizer: esse foi dado por Deus. Tá? Aparece em Gênesis 4. No livro de Gênesis, aqui mesmo, no capítulo 4, ela abençoa o seu Deus, ela não nega o seu Deus, sabendo que ele teria protegido a sua casa, protegido a sua família. Ora, conheceu Adão a Eva, sua mulher, ela concebeu, teve a Caim e disse: alcancei do Senhor um varão. Viu? Alcancei do Senhor um varão. Ela abençoa a Deus. Ela não amaldiçoa a Deus. Como em algumas palavras a gente diz. Como a mulher do próprio Jó disse: amaldiçoa teu Deus e morre. Não, ela aqui bendisse ao Senhor. Infelizmente, o primeiro filho dela, que viria a ser morto, ou seja, viria a ser um assassino, né? E matou seu irmão, né? Não foi o próprio Caim. Teve mais seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas. Caim foi lavrador da terra. Aconteceu ao cabo de 10 dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas, da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Isso irou Caim, está aqui dizendo: irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação, aleluia, para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominará. Caim mata Abel, assassina seu irmão por causa desse orgulho. Mas, voltando ao Hebreus, aqui está dizendo que o que nós vemos hoje não é o que nós vimos aparente. O que vemos hoje não é o que Deus preparou para mim, não é o que Deus preparou para você. Porque hoje a matança, irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai. Hoje nós vemos tudo isso. Deus não preparou isso para mim. Deus não preparou discórdia, desentendimento. Não preparou fofoca um contra o outro. Não preparou uma doença, uma enfermidade, porque a enfermidade entrava e logo era sarado. Havia uma cidade, me fez só uma lembrança aqui, que lá era uma cidade falada sobre cura.
eu não lembro agora o nome ou a referência, mas então eu queria te dizer esse negócio. A cura diante de Deus ela existe, mas diante dos homens não existe. Os homens vivem condenando a tua enfermidade e dizendo, isso aí não tem jeito. Mas não é o que você quer para você. Não é o que você ainda acredita que tem uma oportunidade sem vida, que é o próprio Senhor Jesus. Então, que você entenda essa palavra. Estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Porque tem muita coisa que Ele não fez. Tem muita coisa que Deus não preparou para a minha vida e não para a tua vida. Aleluia. Deixa eu retornar aqui. Eu falei Hebreus 3:3. E agora então vamos ficar nesse negócio. Eu falei aqui Hebreus alguma coisa, mas por um acaso aqui a página pulou fora aqui. Então que você possa entender essa vida que você tem. Sem Jesus não existe. Jesus preparou uma vida para você onde há luz, onde há entendimento. Quando você desejar respostas, o Senhor vai te dar resposta. Quando você duvidar de alguma coisa, Deus vai provar para você e tirar a tua dúvida. Deus vai te dar certeza. Eu tirei aqui também para nosso comentário, já termino. Aqui 1 Coríntios, eu tirei para nós. 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11 nos fala aqui o seguinte. Aqui eu não estou com a minha Bíblia, sabe? Aí já viu. Ó. Essa Bíblia aqui tem um bocado de dizeres aqui. Mas aqui nós vamos ver aqui. 1 Coríntios, capítulo 11. Já eu acho. Se eu tivesse na minha Bíblia, seria fácil. Aqui. O Senhor vai nos falar nessa palavra, que está difícil eu achar aqui. Diz que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para que a gente não venha a ser condenado com o mundo. Então há hoje uma necessidade de você ser julgada por Deus e não fazer seu próprio julgamento. Ah, eu não presto, eu não consigo, ah, eu tô doente, ah, eu tô mal, ai meu Deus, você muitas vezes vai clamar ao Senhor em vão, porque você deixou a sua fé enfraquecer. Nada do que foi feito para te derrotar. Se você se julgar, você será julgada de forma errada. Porque não há condições de você fazer o seu próprio julgamento. Precisa que alguém lhe julgue. Precisa que haja um juiz, e esse juiz maravilhoso que eu estou apresentando é o que vai julgar você corretamente e dignamente. E não vai te desaprovar em nada de você. Vai lhe dar o veredito correto e vai lhe dar condições de solucionar o seu problema. Seja lá quem for que não tem o Senhor Jesus ainda, eu quero deixar isso para a tua vida. Um novo nascimento, uma promessa. Deus preparou para a tua vida. Viu? Não fica aí perdendo seu tempo, achando que você vai conseguir vencer as barreiras e as dificuldades. Eu tenho visto alguns comentários.
Ah, eu estou muito bem, Jesus é comigo. Mas você vai ver, essa pessoa ela não está alinhada com Deus, alinhada com a igreja, alinhada com os eventos da igreja. Ela não participa da ceia, ela não participa da escola dominical, ela não participa dos eventos necessários da igreja, mas cá fora ela diz: não, eu estou muito bem. Só que ela não está bem porque ela não é ligada ao corpo, ela não está com o Senhor, ela não tem essa veracidade de dizer: o Senhor tem me protegido, o Senhor tem me guardado, e não só dizer, provar. Então você está fazendo um julgamento de si mesma. Você está se julgando a si mesmo. Você está achando que como está muito bom. Não, você vai ter que dar conta a Deus, ou aqui na terra, ou depois, quando você morrer. Vai ter que dar conta a Deus, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará o seu nome. Então não adianta você ficar dizendo: nada, o Senhor é comigo. O Senhor não é contigo porque você não é com Ele. Você não é com Ele. Se você fosse com Ele, tu aceitava, tu concordava, tu estaria todo o tempo com Ele. Eu gostaria de lembrar do que eu falei de Eva lá no deserto com esse filho que acabou de nascer. Ela não esperava que um filho iria se levantar contra o outro, porque ela se rebelou contra Deus, foi lançado fora do templo, que é o Éden, e aí foi viver aquela vida. Ela manteve a sua confiança em Deus, mas ela não pôde, ela não teve confirmação. Eu não posso dizer para você que Eva foi salva. Nossa mãe Eva foi salva. Eu não posso dizer. Não sei ainda como eu vou dizer isso para você. Ela se manteve íntegra, se manteve protegida na sua fé em Deus, mas ela estava com uma vida lançada que o Senhor colocou como escrita para nós hoje na Bíblia, né? Então, provavelmente, você vai ter um resultado, um resumo da sua vida com Deus no futuro. Quando acabar com tudo aqui na terra, aí Deus vai ver o julgamento que tem direito para você. Então você não deve fazer esse julgamento. Não faça esse julgamento. Não se julgue uma mulher poderosa quando não é. Mas também não se julgue uma mulher doente, infeliz, quando também não é. Não faça o seu próprio julgamento. Porque o Senhor tem um julgamento próprio para você. Você tem que ter intimidade com o Senhor, porque Ele é o seu advogado, Ele é o seu juiz, Ele que compra a tua briga, é Ele que paga as tuas dívidas, é Ele que salva você da enfermidade, salva você de qualquer dificuldade. Então, por que ainda você não aceitou o Senhor Jesus como o único Salvador? Eu quero deixar isso para você, em nome de Jesus, essa pergunta. Por que você ainda não aceitou Jesus como Salvador? Por que você ainda não se alinhou à igreja, não se firmou na igreja, para hoje ter um grande testemunho diante de Deus? Para quando ganhar oportunidade no púlpito, você falar com veracidade, com sabedoria, com entendimento e ganhar muitos que te ouvem. Porque quando tu abre a boca e fala, aqueles que te ouvem fazem logo sondagem na tua vida. Sonda logo você. Alguns aceitam do que você fala e vão atrás de você e começam a lhe servir com os seus entendimentos. Mas outros sabem que você fala apenas pela boca de Deus. Então fale pela boca de Deus a partir de hoje. Faça um julgamento certo da sua vida. Pergunta a Deus: Senhor, eu tenho te agradado? Fala isso com Deus hoje, em nome de Jesus. A paz do Senhor, só vitória. Obrigado aí, nosso irmão Francisco, pela oportunidade, em nome de Jesus.